Avante família Palmeiras, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer aí alguns recortes, notícias, né, preparação do nosso Verdão. Já deixa o seu like, compartilha, tá? Nos segue aí, envia aí esse link aí pros seus amigos, pros seus familiares e vamos acompanhar aí a notícia do nosso Alviverde. Meu nome é Júnior e fica aí com a matéria. Vamos falar de Palmeiras. Matheus Ribeiro vai aparecer aqui. Mate, eu tenho uma pergunta pra você. Quando você tá jogando videogame, desenrolando um fifinha ali, o que acontece? Comigo, no máximo é minha mãe me chamando pra almoçar, alguma coisa falando pra eu parar, pra desligar o videogame. Mas com o Vitor Roque, o cara tá jogando videogame e o Ancelotti chama ele pra jogar contra Senegal e Tunísia. É isso que aconteceu, meu irmão. Boa tarde. É isso, Fred. Se tem interrupção melhor de videogame que essa, eu desconheço, viu? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte com a gente. A primeira convocação de Vitor Roque desde que ele retornou ao futebol brasileiro, né? Vem numa temporada realmente absurda aí, com 17 gols e 5 assistências. Ele que, inclusive, disse recentemente em um vídeo divulgado pela TV Palmeiras, né? Que o quanto que o clube tem ajudado ele também nesse período agora, desde que ele retornou ao futebol brasileiro, pra conseguir essa chance de disputar os amistosos pela seleção brasileira. Vitor Roque, que, inclusive, teve um começo mais difícil na equipe do Palmeiras, né? Demorou 12 jogos para marcar o primeiro gol, chegou com o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, mais de 150 milhões de reais, mas depois que começou a jogar com o Flaco ali na frente, conseguiu embalar uma boa sequência e agora está convocado para a seleção brasileira. Uma convocação confirmada, mas a gente tem outras que podem vir a se confirmar também nessa semana, né, Fred? Isso, Mate. O palmeirense tá curioso, inclusive, em quais jogos o Palmeiras vai ter esses desfalques, né? Tanto do Vitor Roque quanto outros jogadores que podem ser convocados pelas outras seleções, né? Sim, exato. Esse é o preço que se paga por ter um elenco com qualidade como o que o Palmeiras tem, né, Fred? Inclusive, a gente preparou uma arte para ilustrar um pouco quais são os jogadores e falar em quais jogos eles seriam os desfalques, né? Seriam pelo menos 7 estrangeiros que desfalcariam o elenco palmeirense contra o Santos na semana que vem, no dia 15. Jogo válido ainda pelo primeiro turno. Começando pelos argentinos, o atacante Flaco Lopes e o volante Aníbal Moreno, que aparecem com frequência nas seleções, né, nas convocações, na verdade, do técnico Scaloni. Além deles, os paraguaios também, né, o zagueiro Gustavo Gomes e também o atacante Sosa, que aparece com frequência também pelo Paraguai, além dos uruguaios, né, o lateral esquerdo Piquerez, o volante M. Martínez e o atacante Facundo Torres. O que vale a gente ressaltar, Fred, nem Paraguai nem Uruguai têm datas ainda definidas para divulgar quais seriam os nomes convocados, ao contrário da Argentina, que já deve divulgar até o final dessa semana, até sexta-feira. Tanto Uruguai como Paraguai têm jogos marcados contra as seleções aí de Estados Unidos e México, enquanto a Argentina tem apenas um jogo contra Angola. Então o Palmeiras vai fazer uma força-tarefa para que tenha pelo menos tanto o Flaco Lopes como o Aníbal Moreno de volta para o jogo contra o Atlético Mineiro lá no dia 19 pelo Campeonato Brasileiro. Fred, volto contigo. Perfeito, Mate. Você deita nas informações. Obrigado, meu irmão. E mais uma notícia rapidinha do Palmeiras aqui, ó. Foi divulgado o horário da final em Lima no dia 29 de novembro, 6 horas da tarde. Então você já sabe o que vai fazer dia 29/11, 6 horas da tarde. Ai, meu Deus, tá chegando. Voltamos com o Globo Esporte, voltamos com goleada brasileira, hein? O Brasil estreou hoje no Mundial Sub-17 com 7-0 em cima de Honduras, né? A gente tá destacando aqui o último gol, que foi um golaço. Passe de cavadinha do Vinícius Rocha, que joga no Santos, e gol do Gabriel Meck, do Grêmio. E a competição tá rolando lá no Catar, e é isso mesmo. Que bom que estrearam bem nossos meninos, nossas seleções de base estão precisando voltar a brilhar, né? Então vamos falar agora da seleção brasileira principal. Um brinde aí, seu Ancelotti. Olha lá, tem jogo dia 15 contra Senegal e dia 18 contra a Tunísia. E agora a gente vai falar como foi essa convocação do Ancelotti ontem lá na sede da CBF. Havia uma certa expectativa e ela se confirmou. Carlo Ancelotti ainda vai testar alguns jogadores na seleção, mas parece que pela última vez. Os testes feitos han saído bem. Eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito. Fazemos testes para não equivocar-te ao dia da lista final. Essa lista final para a Copa deve ser divulgada só em maio do ano que vem. Antes ainda tem a data FIFA de março, com o grupo já praticamente escolhido. Por isso, algumas novidades pintaram na lista de Ancelotti agora. Por exemplo, Fabinho, do Al Ittihad da Arábia Saudita, que não era chamado desde a Copa do Catar. O técnico acredita que ele tem as mesmas características de Casimiro, também convocado. Outra novidade é Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia. O lateral esquerdo foi chamado pela primeira vez na carreira. Luciano Juba, jogador com
perfil técnico muito importante. Ayer feito uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Ele merece que podemos fazer uma avaliação sobre ele. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal em Londres. 3 dias depois, joga contra a Tunísia em Lille, na França. Dos 26 jogadores convocados para esses 2 amistosos, 7 atuam aqui no Brasil. E Carlo Ancelotti deu a entender que esse número poderia ser maior se não fosse por lesão. Pedro, atacante do Flamengo, ainda está se recuperando de uma fratura no antebraço. Na ausência dele, Richarlison do Tottenham ganhou mais uma chance. Estamos encontrando um delantero centro deste perfil como Richarlison, que agora não está jogando muito, mas que como delantero centro ha marcado muitos goles na seleção brasileira. Faltam um pouco mais de 7 meses para a Copa e o italiano já está quase finalizando o quebra-cabeças. Esse staff do Vitor Roque, pelo menos desse lado, negociar ele rapidamente, ou no meio de temporada, ou no ano que vem. É consolidar o Vitor Roque como um atacante do Palmeiras, ganhando títulos, artilheiro, para que ele volte a defender a seleção brasileira, como foi convocado agora, quem sabe disputar a Copa do Mundo já no ano que vem, mas ficar aí no radar da seleção brasileira para a próxima Copa. Então tem que consolidar o Vitor Roque primeiro como um atacante goleador e ganhando títulos no Palmeiras. Essa é a ideia. Conversei com o staff desse lado do Vitor Roque e eles passaram que essa é a ideia e que o Palmeiras também trabalha nesse sentido, não de contratar o jogador por 25 milhões e um ano e meio depois chegar a uma proposta de 50 e negociar o Vitor Roque. Então essa é a ideia do Palmeiras e também desse outro lado do staff do jogador, pensar na carreira dele, que saiu muito cedo, não deu certo, bateu e voltou. Então é consolidar ele aqui no Palmeiras e depois, claro, ele vai voltar normalmente jogar na Europa, porque é um jogador jovem de 20 anos, como eu passei, vai fazer 21 e tem muito mercado pela frente. Mas o primeiro passo e a ideia do Palmeiras e dos empresários, do staff que trabalha com ele, é consolidar o jogador aqui no Palmeiras, ganhando títulos e também como artilheiro, para que ele possa voltar efetivamente a ser, de repente, até um titular na seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo e o próximo Mundial. Essa é a ideia do staff e do Palmeiras. Eu estou vendo aqui a notícia que o Vinícius já trouxe pra gente, mas está aqui no espn.com.br. Abel Ferreira e Palmeiras resolvem pendências e devem assinar a renovação até 2027, antes da final da Libertadores, Felipe. Então foi o que a gente trouxe também no Fala Fonte. A novidade é essa, né? Que essa assinatura... bomba, né? Mas assim, a conversa já existiu, o Abel sempre deixou isso claro, né? Falou, não, tá tudo certo, tá tudo apalavrado, não vai ser uma assinatura que vai mudar. Mas o que é a novidade é que essa assinatura e oficialização deve acontecer ainda esse mês. E não só no final da temporada. Exato. Um acordo já estava próximo de acontecer. Os dois lados tratam com a renovação como um caminho natural. Mas eles não queriam distrações, sabe? Mas o Abel e o elenco é tão cascudo assim que uma assinatura antes da final não representa muita coisa, sabe? Porque se fosse um técnico jovem, nunca chegou numa final de Libertadores, eu acho que até poderia mexer com a cabeça do grupo. Não é o caso do Abel. É um cara muito experiente. Então, o acordo que vai ser até o final do mandato da Leila, tá tudo bem caminhado, falta só apenas a assinatura. Então, teremos mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras aí, Bruno. E um ponto que é importante é que, independentemente dos resultados nessa reta final de temporada, né, de conquista ou não de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro, essa permanência do lado do Palmeiras já está definida também, Jailson. Natural, que era o que ela queria, né? Foi o que ela prometeu, né, ali na reeleição, que gostaria da Abel Ferreira até o final do mandato dela, e agora, pelo visto, ela conseguindo, e é natural para mim. O que o Abel Ferreira fez e continua fazendo no Palmeiras é histórico. A gente está vendo simplesmente um técnico que pode ficar aí quase 10 anos. Já são 5, vão ser mais 7 anos. São 7 anos. No futebol brasileiro. Eu, por exemplo, o meu tempo de vida eu nunca vi, pô, desde que eu acompanho futebol. Não, acho que o mais longo que eu acompanho aqui é Tite, Muricy, 3 anos. Eu nunca vi, primeira vez. 7 anos é muita coisa. E é o caminho natural, assim, até dentro da realidade financeira dele, do que ele almeja dentro de um possível cenário europeu, faz total sentido seguir no Palmeiras e dar sequência a esse trabalho que concordo, não depende, se pode ser vice da Libertadores e segundo no Brasileiro, acho que a avaliação em relação ao sucesso desse trabalho, quão bem feito acho que não vai mudar. Essa informação que vem rondando, esse fantasma aí lá dentro do CT do nosso Verdão,
Veja como o Palmeiras está encarando esse assédio europeu aí pelo atacante, porque ir da seleção é trunfo pela permanência aí do jogador. Ó, o Milan está de olho em Vitor Roque, consultou valores e condições do atacante. Eita, hein? Sob forte mira do mercado internacional para o mercado de transferências do inverno europeu a partir de janeiro de 2026, Vitor Roque não deverá deixar o Palmeiras, não tão cedo pelo menos, de acordo com a apuração da ESPN. O time paulista não tem o menor interesse em negociá-lo independente do valor das ofertas que o clube receba por ele. Independente de valor, de bolada milionária, não vão liberar o Vitor Roque. Na última segunda, André Curi, agente do atleta, concedeu entrevista ao GE, disse que houve uma oferta de 35 milhões de euros, algo na casa ali de 216 milhões de reais, de clubes do Oriente Médio, mas que deverão chegar ofertas na casa dos 50 milhões, 309 milhões de times da Premier League. Isso também às vezes é papo de empresário, né, família? Papo de empresário valorizando o seu jogador, valorizando aí uma possível também transferência, porque entra muito dinheiro no bolso, principalmente desse André Curi. A ESPN trouxe informações a respeito da possível aproximação do Manchester United por Vitor Roque, mas ainda não houve oferta oficial. A reportagem também soube que o atleta tem trânsito na Premier League e frequentemente foi oferecido a clubes do país como Chelsea, por exemplo. De novo, o papel do senhor agente aí, André Curi, agente do atleta, porém os atuais campeões do mundo não se interessaram. Além do futebol inglês, há interesse também de times italianos como o Milan. A equipe chegou a consultar valores e condições de um possível negócio, mas também não teve oficialização de proposta. Apesar de todo o assédio aí por parte do futebol internacional para cima do atacante, alguns assédio, outros o próprio empresário aí que vem, vamos dizer, oferecendo o jogador. O Palmeiras vê Vitor Roque como imprescindível. Está feliz com o atleta e não tem intenção em negociá-lo. O clube enxergou ainda a convocação do atacante para a seleção, ocorrida na última terça-feira, como um trunfo por uma permanência do Tigrinho para 2016. O clube, claro, né, e você deve imaginar, entende que o atleta pode enxergar o Palmeiras como uma grande vitrine e que isso faria desistir de um retorno à Europa tão imediato. Anunciado em fevereiro de 2025, pelo Verdão, o Tigrinho foi comprado por 25,5 milhões de euros, algo em torno de 152 milhões, e assinou um vínculo até dezembro de 2029. E desde que chegou, Vitor Roque marcou 17 gols e soma outras 5 assistências. O começo difícil, mas agora é destaque aí do Verdão. O que você acha? Venderia ou não venderia Vitor Roque? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. No próximo vídeo, valeu!